Vamos falar um pouco sobre esse processo. Então você falou que morou sozinho em Taubaté e era professor, então era escola pública, particular? Como que é? Escola municipal. Municipal. As duas. E você dava aula do que lá? Eu dava, olha, eu dava aula de música, mas então, eu dava aula de canto, eu dava aula de percussão. Era extracurricular? Era fora do tempo? Não, é o seguinte, as aulas de música fazem parte até hoje do programa do integral. Os alunos tinham aula na sua sala regular e depois eles iam participar das atividades do integral. Então você tinha música, dança, lutas, esporte, informática, estudos, artes visuais, você tinha teatro, sabe? Então isso já fazia parte assim do programa das escolas municipais. A diferença é que você não tinha prova e tal, né? Sim. Você não tinha avaliação. Como você descobriu que queria ser professor? Como chegou a esse ponto? Assim, você falou, meu, é isso, eu quero ensinar aos outros, eu quero passar essa vivência para os outros. Como que foi esse processo? Então, vamos dar outra revelação do Grammy 2023. Galerinha, é o seguinte. Quando eu tava no começo da minha adolescência, eu queria ser tudo. Menos professor de música, músico. Eu queria ser advogado, médico, policial. Mesmo tocando desde os 7 anos que você falou que tocava. Você Exato. chegou na adolescência, você meio que perdeu um pouco o contato com a música? Não, eu nunca perdi. Na verdade, olha, Lucão, se teve uma coisa que não me deixou, foi a música. A música nunca largou de mim, e eu nunca larguei dela. Mas eu quero contar uma coisa pra vocês aqui, e pra galera do podcast também, por favor. Quero contar uma coisa. Teve um momento da minha vida que eu queria, sim, largar a música. Eu tinha 13 anos na época, e eu tava aprendendo uma técnica no violão chamada pestana. Que é você colocar... É você apertar todas as cordas com o seu dedo indicador. Mas eu também era meio vagabundo, vamos falar a verdade também. Podcast também é veracidade nos fatos. Então, eu também não curtia muito estudar, falando logo assim. E aí eu falei, cara, eu não gostei da pestana, não quero saber, cacetada do baú, dane-se tudo. E eu vou falar pro Gustavo que eu vou desistir. Isso era o mesmo professor desde os seus 7 Mesmo. anos? Galera, o Gustavo, o meu pai, meu mestre, meu mentor, meu amigo, meu brother, meu tudo. Ele foi o meu mestre dos 7 anos até os 18 anos de idade. Caraca. Nossa. E galera, ele não foi o único professor, não. E eu não vou sair daqui sem falar sobre todos eles. Porque todos eles foram e são responsáveis por eu ser esse professor e esse músico de meia tigela. Então, um belo dia... detalhe, eu tive aula em casa com o Gustavo dos 7 até os 12 anos. E depois eu comecei a ter aula no ateliê, que era uma das unidades da Escola Viva, que é uma escola que fica na Vila Olímpia e tal. E lá eu também, aos 12 anos, eu também comecei a fazer bateria. Mas peraí que já vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar uma coisa. Com 13 anos de idade, então, eu cheguei numa das salas lá do ateliê. Aí o mestre chegou. E antes dele chegar, eu falei, eu vou desistir. Tchau. E eu tava pensando, putz, como que eu vou falar isso pra minha avó, né? Porque eu acho que ela não ia aceitar muito bem. Né? Porque... A família sempre incentivou a música? Sempre. Sempre, sempre, sempre. E isso também inclui todos vocês também. Você não vai ficar falando essa. E o Lucas, mesmo a gente não tendo se conhecido na época, mas ele também incentivava através da batida do coração. Certo, Lucas? Com certeza, sempre. Certo, Lucão? Ou melhor, Lucões, né? Aí eu falei, mano, eu vou desistir, já foi, já deu. Ai, que cacetada do baú, não quero mais. Aí o mestre chegou, a aula foi, e eu nunca falei pra ele isso.
Ah, você não falou pra ele que você queria desistir? Nem naquela aula e nem em nenhuma que nós tivemos. E você nunca chegou a ter essa conversa com ele, então? Nunca. Revelação, Ai, galera. Nunca. Galerinha, é o seguinte, hein? Mas, fiquem vocês sabendo que não foi a primeira vez que eu quis desistir, não. Pera aí que já vamos chegar na segunda vez. Só aproveitar então a Diga de lá. desistência, você acha que nesse ramo da música, ou até em qualquer lugar assim, a desistência é algo que a gente tem que aprender a conviver, é algo que sempre vai ter com a gente, essa vontade de desistir? Depende muito. Mas eu acredito que sim. Às vezes você pode não falar, mas às vezes bate aquela vontade. E aí eu vou falar o porquê. Galera, agora falando sério, eu vou tentar não fazer piada, mas eu vou fazer uma cara séria. Não, acho que não deu certo. Mas galerinha, música é dedicação. Eu agradeço muito a Deus por não ter desistido em nenhuma das vezes que eu pensei que eu fosse fazer isso. Foi nas outras aulas também, com outros professores também, que também são meus amigos, sabe, são pessoas que eu amo de paixão. Na faculdade, eu também achei que eu fosse desistir. Queria cair fora de qualquer jeito, não caí. Isso para mim foi muito bom, porque quando eu me formei em licenciatura, olha, assim, foi uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida. Nem é tanto pelo diploma, tá? Não tô menosprezando, beleza? O diploma, ele tem a sua importância, sim, mas em primeiro lugar e acima de qualquer coisa, eu venci as adversidades, os desafios. Mas, galerinha, quando eu tava na faculdade, não foram só dificuldades, não. A gente também tem que ser justo. Eu tive muita ajuda, fiz amigos muito, muito queridos lá, muitos professores maravilhosos que eu os amo de paixão. Quantos anos você começou a faculdade? 21. 21. E me formei aos 23 anos, completando quase 24. Qual que era, desculpa, a faculdade? FPA, Faculdade Paulista de Arte. Eu fiz licenciatura em música. E eu fiz parte da última turma da grade antiga, porque em 2010 eles colocaram em vigor a grade nova, que em vez de 3 anos eram 4 anos, você tinha algumas matérias a mais, e diferente da grade antiga, você tinha que fazer TCC. Na grade antiga não precisava, você tinha que mostrar o seu estágio e as horas complementares. Que, se não me engano, eu não sei se eram 200 ou 400 horas. E só, um ponto, você falou que fez faculdade com 21. Uhum. Antes desses 21, você já tinha certeza então que era música. Naquele ponto que você entrou na faculdade, você já tinha a ciência 100% que era a música que você ia vivenciar. Outra revelação. Que é até a questão do professor, Boa. né, que o Lucas comentou. Exatamente. Isso. Outra revelação, galerinha. Olha só. Com 15 anos, numa festa de uma grande amiga minha, a Paula Montes. Paula, saudades de você, pra cacetada do baú. Você foi uma pessoa que me inspirou muito. E, galera, a Paula e eu, a gente fazia prática de conjunto juntos. O que é prática de conjunto? Só pra gente contextualizar, é uma aula que você aprende a tocar em grupo. É como se fosse, galera, uma aula de banda. Na verdade, é uma aula de banda. Você aprende a tocar em grupo, a se escutar e a escutar o outro. Então, basicamente é isso. E nas práticas de conjunto que eu participei no ateliê, né, da Escola Viva, gente, eu fiz amigos lá. E, um abração, galera, para todos vocês do tempo que a gente tocava junto, hein? Saudades, galera, saudades mil. Então, e a Paula deu uma festa, acho que era de 15 anos, se eu não me engano. E aí eu fui convidado para ir na festa dela, e na festa dela eu conheci os meus primeiros 2 alunos. Putz, Eles que chegaram até você que se divulgou, como que foi esse... E você com 15 anos também. Com 15. Certo. Aí, olha que coisa louca. Eu não me divulguei.
eu cheguei numa boa lá e a gente tava conversando. Eles chegaram em mim. E alguém falou de mim. Pergunta, quem? Não sei. Não faço ideia. Mas até esse ponto, então, você já era um amigo... Por exemplo, então tem um amigo do violão, teoricamente, colocar assim, Certo. né? Que toda festa vai, toca um violão pra galera. Você já era meio que esse cara, assim? Então, galera, olha só que esquisito. Eu fui na festa da Paula, que foi uma festa maravilhosa, cheia de gente muito legal, muito bonita, tanto por dentro quanto por fora, e por dentro é o essencial. Eu tava sem nada, galera, tava sem o violão, mas aí eu comecei a conversar com a galera, mas não, sabe, assim, falando sobre muitas coisas, né, música, filme, tudo, mas aí chegaram em mim, A gente tá falando da época de quê? 90? Ou já era 2000? 2001, 2001. 15 anos, nasci em 85, 15 anos, galera, é uma fase muito linda da vida da gente. E aí, só pra contextualizar também, naquele tempo eu tava me dando conta da minha deficiência e eu não aceitava isso. E eu também comecei a entender que eu era um cara adotado. E na cabeça de um cara que já estava pensando mil coisas, o que eu pensei? Porra, minha mãe me colocou para adoção e ela não me queria mais, ela não gosta mais de mim. Veja como a gente se deixa muitas vezes cegar por uma avalanche de sentimentos tumultuados, eu diria. Eu passei por uma fase um pouco revoltante da minha vida, mas foi uma fase que me fez crescer muito. Então, com 15 anos eu tava numa fase muito dividida da minha vida. Eu era feliz, mas em alguns momentos eu não era por conta que eu me lembrava que a minha deficiência me limitava muito. Aí, o que aconteceu? Tive momentos de calma. Eu era muito agitado na época, hoje eu sou um cara muito calmo até demais. Não sei se é um defeito ou não, mas eu sou um cara que vejo a vida de uma maneira muito diferente. E através da calma, eu consigo entender as mudanças que a vida nos causa, né, ao longo do tempo. Aí, eu tava na festa e chegaram pra mim duas pessoas que eu amo de paixão, o Gabriel Oliveira e o Benny Freimanberg, os dois. Galera, vocês foram inspirações pra mim e são até hoje, hein? Saudades de vocês e vamos fazer aquele som, hein? Ó, já tô intimando aqui no podcast. Ó, Estúdio Madrid, você vem gravar aqui. Vamos já. fazer aqui já, vamos fazer um som. E é o seguinte, galera, vamos fazer aquele som às cegas. Ninguém vê nada, mas todo mundo vê tudo. E é o seguinte, vamos sentir a música. E ó, dar aula pra vocês foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então esses foram os seus dois primeiros alunos. Foram. Que legal. De violão. E eu também dei um pouco de batera também pra eles, mas o violão foi o que aconteceu. E, cara, eu dei a primeira aula pros dois. E não é que eu curti? Falei, meu, será? Ah, e detalhe, bom, o meu conhecimento era muito pouco, era muito vago. E o Gustavo falou pra mim, falou assim, Fernando, eu acho legal você dar aula, mas tenha ciência de uma coisa. O seu conhecimento é muito vago, você não tem uma didática, sabe? Você não tem experiência ainda. Isso o seu professor te falando. Sim. E eu falei, mestre, eu sei e você tem toda a razão. Mas eu quero tentar, mestre. E eu tenho certeza que a didática e a vivência vão aparecer e vão se manifestar com o tempo. E vão se consolidar com o tempo. Aí ele falou, Fernando, eu super te apoio. Mas eu queria te falar isso para você ter ciência, tá? Eu não tô te desencorajando, não, jamais. Você é um cara muito capaz, mas você precisa saber também saiba que tem a questão do outro lado. Eu falei, com certeza, mestre.
E é muito importante você me falar isso, sim. Sabe? Mas eu tenho ciência, sim, e eu tô preparado. E vamos ver o que acontece. Então, daí dos seus dois primeiros alunos até os seus 21, que foi quando você entrou na faculdade, você pegou vários alunos e Sim. tal, que transformou esse processo de você se imaginar como professor. Muito. Na verdade, eu acho que a escolha e a vontade de me tornar professor veio muito mais rápido do que eu imagino, do que eu imaginei, sabe? E só para fazer um complemento da fala, ser músico também, porque isso também estava no pacote. Eu não me imaginava e eu não queria ser nem professor e nem músico. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo praticamente. Então, a vontade, o desejo e, galera, o amor que eu tenho em dar aula e tocar aconteceram ao mesmo tempo. Então, tá que quando eu falo isso, eu me emociono muito, porque foi um caminho que, na verdade, eu não escolhi. Ele veio até mim. Eu costumo dizer que a música me escolheu. E eu escolhi a música, mas eu acho que, em primeiro lugar, a música foi que me escolheu. Sem eu pedir, sem eu traçar uma meta, um percurso, sabe?